Fala turma, professor Muniz por cá. Pessoal, vamos aqui para mais uma resolução de questões da parte informática. Hoje a gente vai passar para a parte de protocolos, redes, alguns conceitos, parte de segurança da informação, que é a parte que sempre está mais caindo em prova. A gente não pode deixar de acertar uma questão dessa, beleza? Então hoje a gente vai fazer uma overdose aí de 40 questões de informática, de uma maneira bem rápida, comentando cada questão, beleza? Então vamos lá. Sem mais delongas, um abraço para o pessoal do chat. Pessoal, só acompanhar a aula, tá certo? Vamos ser bem objetivos, porque o importante aqui é pegar o conteúdo para que você seja aprovado, tá bom? Então vamos lá. Questão 1. Pessoal, olha, quando a gente fala de internet, né, você vai ter o seu computador, aqui, não é isso? E para você acessar as páginas web, né, você precisa de um software, né? Você precisa de um software. O software, como vocês já sabem, é a parte o quê? A parte lógica, tá certo? Do computador, são os programas. E um programa que você utiliza para acessar sites, né, documentos virtuais, é o navegador, tá certo? Então você utiliza o navegador, tá certo? Então olha essa questão. O programa de computador que possibilita a interação entre os usuários e os documentos virtuais da internet, que são os sites, né? Também conhecido como páginas web. Lembrando que o protocolo de hipertexto, pessoal, que é o protocolo HTTP, é o protocolo que a gente utiliza para requisitar o quê? Páginas web, né? Páginas de hipertexto. Beleza? Páginas de hipertexto. Né? São sites que tem o quê? A parte do texto, áudio, vídeo, tá bom? Então, você requisita através de um navegador, tá certo? O navegador é o software que você vai utilizar para poder ter acesso. Então, gabarito aí, letra D, tá certo? Bem simples. Questão 2. Agora, se você está no seu navegador, pessoal, olha que interessante. Um analista estava utilizando o navegador Mozilla Firefox. Pessoal, nós temos vários tipos de navegadores. Nós temos quem? Ó? Nós temos o Internet Explorer, né? Internet Explorer. Quem mais? Nós temos o Windows Edge, que é da versão do Windows 10, né? Tem o Firefox, né? Como eu já coloquei aqui, ó, é um navegador. Quem mais? Tem o Safari, né? Tem o Opera. Tem o Google Chrome, né? Google Chrome. E tem outros navegadores também, mas os mais conhecidos são esses, tá certo? Se você quiser, pessoal, é o seguinte, ó, navegar de uma forma que ninguém veja que você, na verdade, deixou histórico e nem seus rastros, você pode fazer da seguinte forma. As questões que caem em prova em relação à navegação privativa é utilizando essa tecla aqui, ó. Esses atalhos, Ctrl mais Shift, né? Mais P. E tem a outra tecla de atalho, que é Ctrl mais Shift, né? Mais N. Beleza? Mais N. Professor, e mais por que o senhor colocou essas teclas de atalho? Que é justamente, pessoal, só ajeitar aqui, é justamente as teclas de atalho da navegação privativa, ou seja, aquela navegação que você não deixa histórico nem rastros. Porque, em regra, se você estiver utilizando o seu navegador, você vai deixar históricos e rastros, né? Então, vamos lá. Se for Ctrl Shift P, essa tecla é utilizada tanto para quem? Ó, anote aí. O Internet Explorer. Quem mais? Windows Edge. Firefox.
tá certo? Firefox. Então, pessoal, o que acontece? O Internet Explorer, o Windows Edge e o Firefox utilizam essas teclas de atalho que eu acabei de falar para você para utilizar o que? A navegação anônima, a navegação privativa. Se for Ctrl Shift N, sabe de quem é essa tecla de atalho aqui? Do Google Chrome, tá certo? Do Google Chrome, beleza? Então anote aí no seu material. Então, se ele utilizou Ctrl Shift P no Mozilla Firefox, ele está querendo requisitar o quê? Uma janela privativa para navegar de modo privativo. E aqui não vai deixar histórico, né? Só voltar aqui. Não vai deixar histórico, certo? Vai deixar histórico e nem vai deixar o que? Rastros, né? Beleza? Não vai deixar rastros. Show de bola? Então, gabarito aí, letra B. Vamos continuar aqui na nossa aula. Beleza? Então, vamos lá. Questão 3. A questão 3, pessoal, vai falar da questão da abrangência. Eu vou tentar desenhar aqui. Tá certo? Aqui, ó. Tentar desenhar aqui outro por dentro. Vai ficar muito legal não, mas vai dar certo. Abrangência de áreas, tá certo? E aqui a menor, tá certo? Pessoal, em relação à abrangência da rede, por exemplo, em relação à distância que eu tenho que ter, né, das redes, como é que vai ser a nomenclatura dessa distância? Por exemplo, a menor distância que eu tenho aqui, ó, é as redes PAN. Onde é que eu aplico isso aqui, professor? Na rede PAN. Por exemplo, rede que tem Bluetooth, né? Bluetooth. Que mais? Rede que tem aqueles sinais infravermelhos. O infravermelho não pode estar muito longe, né? O infravermelho. Por exemplo, controle de televisão, né? Não pode estar tão longe. Então, são as redes PANs, que são as menores redes que a gente vai ter. Logo em seguida, nesse segundo quadro, a gente vai ter o quê? A rede LAN. O que seria essa rede LAN, pessoal? A rede LAN é uma rede local. Geralmente, a abrangência dela é entre um quarteirão, no prédio, um edifício, né? no escritório, tá certo? Não pode estar tão distante. Depois, tem a rede MAN, tá certo? Tem a rede MAN, que é a metropolitana, área network, que é entre cidades, tá certo? Entre cidades, certo? Entre cidades. Por exemplo, o próprio nome já diz, ó, metropolitano. Por exemplo, se o cara tem uma filial da empresa em Fortaleza, outra em Maracanãú, então pode ser que se utilize uma rede MAN, tá certo? E a maior, que tem a maior abrangência, é a rede WAN, tá certo? Rede WAN. A rede WAN, pessoal, é uma rede tipo a nível mundial. Então, por exemplo, deixa eu só botar aqui, rapidinho. Redes WAN. Então, essa rede WAN é a maior abrangência, tá certo? Então, ela tem aí uma ligação, por exemplo, uma rede mundial. O próprio 3G, né? Eu posso dizer que o 3G, o 4G, é uma rede WAN, porque ele abrange um grande local, não é isso? Então, em relação à abrangência, vocês têm que ficar ligados nessa nomenclatura. Professor, existe também a possibilidade de eu colocar o W, não é? Isso. Quando for sem fio, geralmente vai ter um W aqui na frente dessas nomenclaturas. Por exemplo, WLAN, WMAN, WPAN. Beleza? Isso quer dizer que é sem fio. Tá certo? Sem fio. Beleza? Rede sem fio. Então, tá aí. Beleza? Então, se ele quer um alcance de escritório ou andar de um edifício, então a gente está trabalhando com qual rede? Rede LAN.
certo? Rede MAN não, porque ele não está falando de cidades, e nem o amplo, nem que ele não está falando de uma grande abrangência, tá bom? Então aí gabarito letra A. Questão 4. A questão 4 vai falar de um assunto, pessoal, chamado topologia, tá certo? Topologia. Isso aqui cai em prova? Cai. Já vou adiantar para vocês que a topologia que mais cai é a topologia chamada estrela. Essa topologia é o quê? Topologia é a arrumação como estão os computadores. Entendeu? Por exemplo, se eu tenho uma arrumação dessa forma, que eu tenho um dispositivo central, por exemplo, um roteador, um switch, ligado a dispositivos que estão interconectados, ó, aqui são os computadores A, computador B, C, D, E, F. E tem um nó central, eu tenho a topologia chamada o quê? Estrela. Tá certo? Topologia estrela. Professor, me diga uma vantagem. Se eu quiser mandar uma mensagem para o computador C, eu mando só para ele. Eu não preciso mandar nem para o B, nem para o A, nem para o F, nem para o E, nem para o D. Agora, se der um problema central, professor, aí, ora, se der um problema central, cara, aqui, ó, aí vai dar prejuízo para todos os outros computadores que estão aqui, conectados, tá bom? Tem uma topologia muito conhecida também, que é abarramento, onde você consegue ver aqui na figura, ó, onde você consegue ver computadores conectados a um barramento central. Está aqui o barramento central, ó. Tá certo? Isso aqui é a topologia barramento. E também tem a topologia onde os computadores eles estão ligados dessa forma aqui, ó. Ó. Que topologia é essa, pessoal? É a topologia anel. Tá certo? Onde, por exemplo, aqui, para eu mandar informação para o C, né? Para eu mandar a informação para o C, vai ter que passar por E, vai ter que passar por D até chegar no C. Então, se eu mandar a informação para o C, eu tenho que mandar para todos os computadores. Não é muito vantajoso, tá certo? Então, essa aqui é a anel. Essa aqui é a barramento e essa aqui é a estrela. Uma das desvantagens da estrela é o dispositivo central, porque se der um problema nele, dá problema para todo mundo estar conectado com ele. Tá certo? Aqui, ó, você vai lembrar que quando falar no token, tá certo? Aí você é tipo aquele bastão, né? Você vai passando, o computador que tiver com token, ele vai passando as informações, beleza? Então, token relacionado à topologia anel, beleza? Então, aqui eu posso ter um switch, eu posso ter um hub, tá certo? Conectado como dispositivo central. Então, pessoal, ó, o hub, ele é um pouquinho mais antigo, né? Se eu estiver utilizando o switch, né? Se eu passar aqui, se eu estiver utilizando o switch, aqui ó, switch, esse cara é um pouquinho mais antigo. Esse switch aqui eu tenho mais vantagens com ele, entendeu? Porque o switch eu consigo distribuir, me comunicar só com o computador que eu quero. Lembrando que esses dois aqui eu posso colocar bem aqui, ó, como dispositivo central. Se eu estiver utilizando o hub, eu não consigo mandar a mensagem só para o C. Eu tenho que mandar para todo mundo. Ó, tenho que mandar para todo mundo. Beleza? Se eu tiver com switch, aí existe a possibilidade de eu mandar só para a pessoa que eu quero. Beleza? Então vamos responder a questão. A figura acima mostra uma topologia típica de uma rede industrial de comunicação, onde todos os dispositivos compartilham o mesmo meio físico de comunicação. O controle pode ser centralizado ou distribuído, além de possuir alto poder de expansão. Nós com falha não prejudica necessariamente os demais, ou seja, se der um nó bem aqui, não vai prejudicar nem esse aqui, nem esse computador, nem esse. Tá bom? Então, essa tecnologia aqui que está na figura, pessoal, a gente chama de topologia barramento. Beleza? Então, a estrela, a gente já viu aqui, ó, que é essa daqui. Tá certo? Não tem nada a ver. Então, vamos lá. Quinta questão.
Uma das desvantagens da utilização de redes de computadores com topologia em estrela. Acabei de falar da estrela. Qual é a estrela? Dispositivo central conectado a outros dispositivos. Uma das desvantagens, ok, está colocando a desvantagem de quem? Da estrela. É desconexão de estação. Todas as demais estarão também desconectadas. Não. Se eu desconectar uma estação dessa aqui, ó, não obrigatoriamente vai desconectar essas outras aqui. Alto tráfego de dados. A velocidade será bastante reduzida. Não. Falha do dispositivo central. Toda a rede será paralisada. Aí, perfeito. Porque a estrela, ela tem um dispositivo central. Se der uma falha no central, vai paralisar toda a rede. Tá bom? Então, gabarito aí, letra C. 6. Questão que caiu no Banco da Amazônia. Vamos lá. Ó. Concursos aí que estão cobrando essa parte. As redes de computadores caracterizam-se pelo compartilhamento de recursos lógicos e físicos, por meio de sistemas de comunicação. Opa! E aí, professor? Olha aí. As redes de computadores caracterizam-se pelo compartilhamento de recursos lógicos e físicos, por meio de sistemas de comunicação. Entre os recursos físicos de uma rede, recursos físicos. O que é um recurso físico, professor? É a parte o quê? O hardware, né? Que a gente chama de hardware. Né? O que é hardware e o que é que não é? Quando eu falar recurso lógico, né? Recurso lógico, né? Eu estou falando de software, né? De software. Então vamos lá. Não se incluem os. Entre os recursos físicos não se inclui. Então a gente vai ter que procurar um que não é recurso físico. Vamos lá? Modem é um recurso físico? O modem é um aparelho. Repetidor também é um aparelho. Transceptores também é um aparelho. Switch. Switch é aquele dispositivo que você bota até como nó central. Ó. Parece um roteador. Então, pessoal, o software, ele é o quê? Ele é lógico, ele não é físico. Então, o gabarito é letra C. Só uma questão simples que ele cobrou só o que era a diferença de software e hardware. Beleza? Então, é só ficar atento. Ele quer entre os recursos físicos de uma rede, não se inclui. Beleza? Então, gabarito letra C. Questão 7. Olha, essas questões aqui estão caindo demais. Os padrões IEE, tá certo? Então, um bisu para vocês, pessoal. Ó, quando falar nesse padrão de Access Point Wireless, né, Wi-Fi, né, em relação à velocidade máxima de transmissão, e quando ele vier esse padrão aqui, ó, Wi-Fi IEE, com certeza está relacionado ao quê? Ao Access Point Wireless. Está relacionado à velocidade. A velocidade da internet a gente vai pegar, ó, ela é em torno de megabits, não é bytes, viu? É megabits por segundo. Tá certo? Esse padrão do Wi-Fi, que é o padrão que a gente tem em caso normal, tá certo? É o modelo 802.11. 11B. Professor, e aí? Qual seria a velocidade? Bisu. A velocidade é o que está aqui, ó. Então, a velocidade máxima desse Wi-Fi é o quê? 11 megabits por segundo. Desse ponto, né? Que utiliza essa tecnologia aqui. Então, a velocidade máxima, 11 megabits por segundo. Pegou o bizu aí? Show de bola, não? Questão 8. Considere um arranjo de 2 ou mais computadores. Vamos lá. Conectados fisicamente por meio de cabos. Então, o arranjo de 2 ou mais computadores. Olha aqui, ó. Arranjo de 2 ou mais computadores. Né? Conectado por meio de cabos. Opa. Dentre as palavras abaixo, selecione aquela que melhor descreve esse cenário. E aí, pessoal?
Considere um arranjo de 2 ou mais computadores. Cara, essa questão aqui vai cobrar o conceito de rede. Pessoal, o que é uma rede? Para eu ter uma rede de computadores, eu tenho que ter no mínimo quantos? 2 ou mais computadores, pessoal. Certo? Interconectados. Tá certo? Então, basta eu ter 2 computadores interconectados, 2 ou mais, para eu formar uma rede. Então, para eu formar uma rede, eu tenho que ter no mínimo 2 computadores. Só um computador não é rede. Ele tem que estar conectado com alguma outra coisa. Né? Então, como ele está dizendo que ele está conectado com cabo, então, com certeza que é o padrão Ethernet. Né? Padrão Ethernet. Beleza? Então, para eu formar uma rede, eu preciso de ter o quê? 2 ou mais computadores conectados fisicamente. Tá bom? Então, esse aí é simplesmente o conceito de rede. Então, por exemplo, eu posso ter uma rede LAN, né? Por exemplo, uma rede LAN que eu acabei de falar, a rede local, né? Essa rede local aqui, ó, eu posso ter, por exemplo, um roteador aqui conectado com o celular, conectado com o tablet, conectado com a impressora, tá certo? Formando, pessoal, uma rede o quê? Ó, pelo menos no âmbito de um edifício, de um escritório, né? Uma rede LAN. Então, para eu formar uma rede, basta eu estar conectado com 2 ou mais computadores. Isso é o conceito de rede. Tá certo? Não é o conceito de servidor, nem ponto de acesso, nem wireless e nem WAN. Lembrando que o WAN é, né, a maior abrangência, a abrangência mundial, né? Onde tem uma maior abrangência. Aqui tem maior, lembra? Abrangência. Certo? Maior abrangência. Beleza? Então tá aí. Gabarito letra A. 9. Questão da Funrio. Vamos lá. Pai, eu tô com frio aqui, pessoal. E aí, vocês estão com frio, não? Tem como desligar o ar-condicionado aí, por favor? Olha aí, rapaz. É automático, hein? Então vamos lá. O negócio tá frio. Acho que aqui a canetinha tá meio com raiva de mim hoje. Beleza? Vai dar certo. Vamos lá, ó, travando direto aqui. Vamos lá. As redes de computadores cabeadas com acesso à internet seguem os padrões FAST Ethernet. Né? Quando a gente fala Ethernet, pessoal, ó, redes cabeadas é quando a gente tem o quê? Cabos. Tá certo? Quando eu tenho Ethernet, ó, né? Ethernet é as redes cabeadas, tá certo? São as redes cabeadas, certo? Se eu falar wireless, né? Ah, meu Deus, wireless, né? Aqui é sem fio, tá certo? Sem fio. Aí lá vai o bizu. Se eu tiver com a rede LAN, aqui eu sei que tem cabo. Se eu tiver na WLAN, indica esse W aqui, ó, indica que é o quê? Uma rede sem fio. Então, se eu tiver aqui um roteador, ó, né, que vai estar emitindo sinal, aqui conectado a 3 computadores, aqui eu tenho uma rede WLAN. Beleza? Então, vamos lá. São implementados por meio da topologia estrela, que é justamente aquela topologia que tem o nó central, onde os outros computadores estão o quê? Conectados. Tá certo? Em tal topologia, são usados conectores conhecidos como sigla RJ45. Pessoal, quando falar nesse aqui, ó, esse RJ45 é aqueles cabos que tem os par trançados. Tá certo? Aí você vai lembrar, ó, cabo de par trançado. Par trançado. Tá certo? Cabo de par trançado. Professor, como é esses cabos? É justamente essa figura aqui, ó. Onde ele tem esse conectorzinho que tem tipo um negócio que dá o clique quando você conecta. Né? Tem tipo um botãozinho assim que você conecta. Esse aí é o famoso RJ45. Isso aqui cai em prova, tá? Beleza? Isso aqui é um PS2, ó. Deixa eu pegar aqui a borracha. Aqui.
aqui é o que? Como é o nome desse cabo aqui, ó, é um PS2, que é aquelas entradas de cabo de mouse, né? Teclado. Isso aqui é um padrão USB. Isso aqui é um HDMI. Tá certo? Esse aqui é um padrão HDMI. Beleza, pessoal? Então, como ele está querendo os conectores conhecidos pela sigla RJ45, então é o gabarito aí, letra B de bola. Show de bola? Questão 10. Computadores compartilhando seus recursos através de sinais de rádio sem o uso de cabos. Opa! Sem o uso de cabos ou fios, pessoal. E aí, que tecnologia é essa? Um computador compartilhando recursos, né? Ele fala sem uso de cabos, né? Então não tem cabos aqui, ó. Vamos aqui, ó, prestar atenção, não tem cabos. Então, se eu estou compartilhando recurso, pessoal, esse computador com esse outro aqui, ó, eles podem estar conectados aqui a um Wi-Fi, né? Aqui, ó, um sinal. Basta ter a senha. Então, computadores compartilhando recursos através de sinais de rádio sem uso de cabos. Isso aqui é o que, pessoal? Então, não pode estar muito longe. Com certeza, isso aqui é o que? É o padrão wireless, tá certo? É o padrão wireless, tá certo? Padrão wireless. Show de bola? Então, tá aí. Gabarito letra E de escola. Pessoal, o que seriam esses backbones? Os backbones são grandes tecnologias, ó. Grandes tecnologias. Certo? Grandes tecnologias. Para quê? Se você for desenhar aqui o mapa, deixa eu tentar desenhar o mapa aqui para vocês, ó. Aqui a gente vai ter o Brasil, né? A América aqui. Aqui a África. Beleza? Aqui. Pessoal, existem grandes cabos que passam por dentro do mar. Existem cabos que conectam o sul até o norte. Tá certo? Às vezes até mesmo por satélite já tem a tecnologia. Tá certo? Então tem aí. O que é que acontece, ó? Essas grandes tecnologias que eu consigo cabear por debaixo do mar e conectar em continentes de forma que tenham várias conexões com vários países, o mundo inteiro. A gente chama isso aqui de quê, professor? De back. Essa tecnologia é chamada backbones. Certo? Backbones. Intranet não tem nada a ver, porque a intranet é o quê? É uma rede privada. Tá certo? É uma rede privada. A gente vai ver mais na frente. Uma rede privada. Uma rede corporativa, onde somente os funcionários têm acesso interno, tá certo? Então, ele não está falando dessa característica aqui, tá certo? Onde a intranet, ela utiliza as mesmas tecnologias de quem? Da internet, só que a intranet ela é privada. Existem os fóruns, empresas que têm sua própria intranet. A internet já é pública, né? Uma rede pública. Beleza? Uma rede pública. Então, vamos lá. O access point é justamente aquele acesso que você, por exemplo, pega aqui numa praça, né? Uma praça. E aí você tem um access point, onde ele vai jogar sinal para você aí se conectar. Beleza? Então, como ele está falando de compartilhamento de recursos através de sinais sem uso de cabo, ele está falando aí da wireless, certo? Que eu já falei para vocês que a diferença aqui, ó, a Ethernet, eu utilizo o quê? Cabos. Wireless, sem fio. Beleza? Então, gabaritei letra E. Próxima. Questão da Consulplan. Assinale a alternativa em que se trata de um protocolo de internet de transferência de arquivo. Opa! Pessoal, olha que interessante. Quando eu falo transferência de arquivo, transferência de arquivos, ou seja, eu tenho um computador e eu estou transferindo um arquivo para outro computador.
Ou também o computador eu estou baixando, ou seja, quando eu estou transferindo para o computador, eu estou fazendo o que? O upload. Se eu estou baixando, eu estou fazendo download. E o protocolo responsável por fazer tudo isso aqui, pessoal, é o protocolo que? FTP. Beleza? Protocolo FTP. Tá bom? Então, coloquei aqui, ficou meio feio, mas deixa eu escrever esse negócio aqui direito. Bora lá. Quem faz tudo isso aqui é o protocolo que? Coloque aí no chat. É o protocolo FTP. Beleza? Protocolo FTP. Show de bola? Então tá aí. Protocolo FTP. Professor, só podia falar mais de alguns outros protocolos aí? Posso? Então tá aqui. Já sabe que falou de transferência de arquivos, ó. Falo remete a quem? Protocolo FTP. Professor, o que seria o HTTP? O HTTP, como eu já falei, é um protocolo de hipertexto. Tá certo? Hipertexto. Ele é um protocolo que requisita o quê? Páginas web. Requisita páginas web. Tá certo? Então, aqueles sites que você requisita, você utiliza o protocolo HTTP. HTML não é protocolo. HTML é o quê? Uma linguagem. Tá certo? Uma linguagem. Show de bola? HTML não é protocolo. Isso aqui, eu escreva aqui do lado do seu material. Não é protocolo. Beleza? Não é protocolo. Show de bola? Então tá aí, pessoal. Então aqui, como ele está falando transferência de arquivos, ó. Então está remetendo a quem? Protocolo FTP. Beleza? Então não esqueçam disso aqui. Questão 12. Para o funcionamento da internet, há um sistema de gerenciamento de nomes hierárquicos e distribuídos, que resolve nomes de domínios em endereços de rede IP. Olha que interessante. Pessoal, quando você está lá, ó, no seu acesso, no seu navegador, você vai ter o seguinte, vai ter o URL. O URL é o local onde você vai colocar o quê? O endereçamento, né? Então tá aí. A primeira coisa quando você vai no navegador, quando você vai requisitar uma página, você tem que ter o protocolo responsável. Geralmente você vai ter assim. Tá certo? Vou colocar aqui. Apagar aqui. Então vai ter assim, ó. Vamos lá. Eu tenho um protocolo. Depois é que vem quem? www. Deixa eu colocar um exemplo aqui. Vetorial concursos.com. Pessoal, o computador, quando você faz uma requisição, ó, você coloca e aperta Enter, o computador ele faz uma tradução para um certo IP. O IP é o endereço que aquele site tem, né, na internet. Então, quando eu falar protocolo IP, você remete o endereço, né, lógico, tá certo? Endereço lógico. Porque se você estiver falando de endereço físico, né? Aí é o endereço MAC. É aquele endereçozinho que vem cravado na placa de rede. Aqui, ó, esse site aqui ele tem um IP. Geralmente pode ser o quê? Um IPv4 ou um IPv6, por exemplo. Mas vamos supor lá que você transforme esse IP. Esse site aqui, ó, é a mesma coisa, por exemplo, desse IP aqui, ó. É 216.27.30.116. Pronto. Aqui é o IP, é o endereço. Só que quem é que faz essa transformação desse domínio aqui para esse endereço IP? Existe um protocolo tradutor.
O nome desse protocolo tradutor, pessoal, a gente vai chamar, né, o servidor DNS. Simplesmente ele faz essa questão de gerenciamento, ele resolve o nome dos domínios em endereço de IP. Ele faz essa tradução, tá certo? Então, quando ele está falando aqui, ó, que para o funcionamento da internet existe um sistema de gerenciamento de nomes hierárquicos e distribuído que resolve nomes de domínio e endereços de rede IP, que é quem? O DNS. Eu já falei, professor, o protocolo HTTP é aquele protocolo de quê? De hiper, anote aí, hiper, né? Texto. Rapaz, hoje eu tá querendo cooperar, não. O HTTPS também é um protocolo de hipertexto, mas o HTTPS, anote aí, ele é mais o quê? Seguro. Ele é mais seguro que o protocolo quê? HTTP. Todos os dois são utilizados para requisição de quê, pessoal? De páginas na web, tá certo? Todos os dois são utilizados para requisição de página na web. A questão é o seguinte, ó. Quando eu tenho um S aqui, ó, no final, ele indica segurança, ou seja, ocorre o quê? Criptografia, tá certo? Criptografia, beleza? Criptografia. Você vai perceber que os sites, quando a gente está em HTTPS, ele fica verde e tem um cadeado, ó, tá certo? Então o HTTPS ele é mais seguro que o HTTP, tá bom? Esses dois protocolos aqui, ó, POP3 e o SMTP, são protocolos de quê, professor? Me diga aí, por favor. Vamos lá. São protocolos de e-mail, tá certo? Protocolos de e-mail. Tanto o SMTP quanto o POP3. Qual a diferença? Ó? Nós temos três protocolos de e-mail. O SMTP, anote aí. E o IMAP, né? O IMAP e o POP, né? 3. Professor, mas me diga aí qual é essa diferença entre esses protocolos? Todos esses três protocolos são protocolos, como eu falei para vocês, de quê? De e-mail, tá certo? São protocolos de e-mail. Esse SMTP aqui, ó, ele é responsável por enviar o e-mail. E esses dois são responsáveis pelo recebimento do e-mail, tá certo? Então, você vai colocar aí no seu caderno da sua revisão que esses três protocolos aqui, ó, são de e-mail. O IMAP e o POP3 são protocolos de recebimento de e-mail. Só um envia, outros dois recebem, tá certo? A diferença, se eu tiver com POP3, eu sou obrigado a baixar aquele material para o meu computador e posso deixar uma cópia lá no servidor. Se eu tiver com o IMAP, eu posso ver o meu e-mail tanto lá na página, né? Eu posso abrir ele e ver lá, como eu posso também fazer o quê? Baixar. Entendeu? Então, POP3 não tem nada a ver com a questão. É um protocolo de e-mail. HTTP não tem nada a ver, é um protocolo de quê? De hipertexto. O SMTP é um protocolo de e-mail também. O HTTPS é um protocolo de hipertexto, aquele protocolo mais seguro que o HTTP. Então, o nosso gabarito é o quê? Letra B de bola. Questão 13. Então, dá uma pausa aí, né, pessoal? Que hoje é overdose de informática. Beleza? Dá uma ajeitadazinha aqui na caneta, que ela hoje está com raiva de mim. Certo? Então, tá aí. Beleza? Caneta. Então, vamos lá. E aí, responderá 13? Temos gabarito? Temos gabarito? Um exemplo de protocolo de
transporte. Pessoal, quando eu falar protocolo de transporte, você vai remeter a dois protocolos. Primeiro que eles vão estar lá na camada de transporte. É o UDP e o TCP. Professor, me dá uma dica sobre esses protocolos? Olha, cara, todos dois eu já sei que eles são de transporte. Agora, presta atenção. Se eu tenho um pacote X e tiver utilizando o protocolo UDP, quando a gente vai mandar os pacotes pela internet, porque é o seguinte, ó, o serviço na internet, quando você manda algum material, essa informação ela é dividida em quê? Em pacotes. Então, elas são divididas em vários pacotes para que as transmissões elas sejam mais rápidas. Então, esse X aqui ele vai se dividir, vamos supor aqui, em 4 pacotes. Tá certo? Então, quando eu enviar, lá no F vai chegar... É para chegar o quê? Os 4 pacotes, né? Chegar lá, se juntar de novo, formar só um. Só que é o seguinte, se eu estiver utilizando o protocolo UDP, ó, esse D é de doido. Por que ele é doido? Porque os pacotes não chegam por completo. Se eu estiver utilizando aqui o UDP, por exemplo, vai ficar faltando um pacote. Chega só 3. Agora, se eu estiver utilizando o protocolo de transporte TCP, ó, C de quê? De controlado. Né? C de controlado. Ou seja, se eu mandar os 4 pacotes, chega os 4 pacotes do jeito que eu mandei. Quando eu estou utilizando o UDP, a gente diz que a conexão ela é não orientada. Se eu estiver utilizando o TCP, a conexão ela é orientada. Beleza? Conexão orientada. Show de bola? Pegaram esse bizu aí, pessoal? Federal. Então, tá aí. Um exemplo, ele quer só um exemplo de protocolo de transporte utilizado na internet. Quem é? Os protocolos que eu acabei de falar. Tem o UDP e tem o TCP. E aí? XTP? Não. TTPP? Não. TRP? Não. O HTTP é um protocolo de quem? Que eu disse? De hipertexto, né? De hipertexto. Então, gabarito aí, letra C. O UDP é um protocolo de transporte. E a conexão dele é o quê? Orientada ou não orientada? É não orientada. Show de bola? Questão 14. Pessoal, essa canetinha está com raiva de mim hoje, né? Fazendo os testes aqui que ela está com raiva de mim hoje. Beleza? Então, vamos lá. O correio eletrônico é um método que permite compor, enviar e receber mensagens através de sistemas eletrônicos de comunicação. O termo e-mail é aplicado aos sistemas que utilizam a internet e são baseados no protocolo... E aí, professor? Olha que interessante, hein? Quando eu falo correio eletrônico... Deixa eu só fechar aqui. Como é que fecha esse negócio? Apareceu aqui. Rapidinho. Né? Pronto. Vamos lá. Voltamos. Quando eu falo correio eletrônico, você vai lembrar em quantos protocolos que eu falei para vocês? 3. O SMTP, o IMAP e o POP3. Professor, o protocolo SMTP ele é responsável por quê? Enviar o e-mail. Né? Enviar o e-mail. O IMAP e o POP3 são responsáveis pelo recebimento. Né? Eu já falei para vocês que o POP você é obrigado a baixar para o seu computador. O IMAP eu posso fazer o quê? Eu posso baixar
do computador, como também o que? Ver na página, né? Então é o seguinte, ele está falando, o correio eletrônico é o método que permite compor, enviar e receber mensagens através de sistema eletrônico. O termo e-mail é aplicado ao sistema que utilizam a internet e são baseados no protocolo. E aí, pessoal? Qual é o único protocolo de e-mail que a gente vai ter aqui? É o SMTP. Tá certo? Já falei para vocês, ó. Esses dois aqui também costumam cair em prova. Qual é o mais seguro dos dois? Coloca aí no chat. É o D ou é? É o E, né? Porque aqui ó, existe o que? A criptografia, né? Professor, me diga quem são os dois protocolos responsáveis por essa criptografia desse protocolo. É o TLS e o SSL. Tá certo? Então tá aí o gabarito letra B, porque é um protocolo de e-mail. Questão 15. O componente mais proeminente da internet é o protocolo de internet IP. Pessoal, quando eu falar IP, ó, bem rápido, tu tem que lembrar do IPv4, tu tem que lembrar do IPv6. O IPv4, tu vai ter 4 blocos, né? Cada bloco desse vai ter o quê? 8 bits. Então, como são 4 blocos, 4 vezes 8 dá quanto? 32 bits, né? 32 bits. Então, aqui eu só utilizo o quê? Só números 0 a 9, né? E quando eu estou utilizando o IPv6, porque já foram feitas todas as combinações possíveis com o IPv4, mas todos remetem ao endereço. O IPv6 ó, são 8 blocos. São 8 blocos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está o min aqui embaixo. 8. Cada bloco desse vai ter quantos bits? Vai ter em torno de 16 bits. Como são 8, dá quanto essa conta aí? Dá 128 bits. Não é isso? 128 bits. Então, o IPv4 tem 32 bits e o IPv6 vai ter 128 bits. Mas tem uma diferença importante aqui, ó, que eu tenho que falar para vocês. O IPv6, ele tem o quê? Tanto vai ter números, quanto ele tem o quê? Letras. Aqui, ó, foi incluído o quê? As letras, tá certo? Os números vão de 0 a 9. E as letras, pessoal, elas vão até F, viu? Se tiver um G aqui, o endereço já é inválido. Então, as letras vai de quê? Até F. A, B, C, D, E, F. Se tiver um G, já deixa inválido, tá bom? Então, essa questão está dizendo assim, ó, uma nova versão do protocolo foi desenvolvida. Então, ele está dizendo que o crescimento explosivo da internet levou à exaustão do IPv4. Então, uma nova versão de protocolo que foi criada é a IPv6. Beleza? Gabarito letra D de dado. Questão 16. As informações que trafegam durante uma navegação pela internet podem ser facilmente capturadas. Isso é verdade, né? Uma forma de garantir seu sigilo é o uso de criptografia, encontrada em sites que usam o seguinte recurso. Eita, olha aí, pessoal. Aqui você está navegando pela internet, está requisitando páginas da web de hipertexto, ó, né? Tá aqui navegando bonitinho. Então tá aí, ó. Tá navegando bonitinho, né? Então, me diga uma coisa, é mais seguro eu usar o HTTP ou o HTTPS? E aí? Pessoal, já falei mais de 1000 vezes, ó. Se tem o S no final, é só lembrar do cadeado e ligar que o cadeado dá uma ideia de segurança. Então, se eu estou utilizando para uma navegação que tenha criptografia, eu vou utilizar o quê? O HTTPS. Professor, o que é o firewall?
O firewall é um dispositivo de segurança que vai atuar tanto nas portas de entrada e saída de quem? Da rede. É o porteiro, pessoal. Ele vai barrar o que vem pela rede. Aí tu não pode confundir o firewall com quem? Com o antivírus. O firewall, ó, não esqueça, o firewall, ele é um dispositivo que barra as informações que vêm, que entram e saem pela rede, ó, que entra e sai pela rede. Tá certo? Ela não faz varreduras periódicas dentro do próprio computador. Quem faz varredura periódica dentro do próprio computador é o antivírus. Tá certo? Então, o antivírus, ó, ele vai fazer varreduras periódicas. Ó, ele vai fazer varreduras periódicas. Só colocar aqui. A caneta hoje está com raiva de mim. Então, o antivírus, pessoal, ele vai fazer varreduras periódicas aonde? Dentro do próprio computador. Tá certo? Então, vai varrer as pastas. Né? Varrer as pastas que está dentro do computador para saber se ela tem vírus. Agora, antes, por exemplo, o vírus ele pode também vir pela rede, né? Os worms também. O Fire ele já fica lá na rede, ó. Ele não vai ficar no computador, não. Ele fica lá na rede, olhando o que entra e o que sai por ela. É como se ele fosse um porteiro. Então, tu não pode confundir o conceito de Firewall e o antivírus. O antivírus ele faz varreduras periódicas dentro do PC. Beleza? Dentro do próprio computador. Show de bola? E o anti-spyware é uma ferramenta que combate aquele malware chamado spyware. Né? Coloquei aqui, deixa eu apagar aqui. O anti-spyware, pessoal, ele combate, né? Quem? Ele vai combater o spyware, né? Ele é um programa de defesa que combate o spyware. O spyware, pessoal, é um programa que ele vai ser instalado no teu computador para ele ficar enviando informações para um outro computador remoto. Então, ele fica te controlando. Tá? Existe o spyware para o bem, existe o spyware para o mal. Eu posso colocar um programa espião, como ele é chamado, né? Programa espião, dentro do computador e ficar controlando, vendo o que é que tu está fazendo. Então, existem os programas anti-spyware. A própria versão do Windows Defender, né? Porque a partir do Windows 7, o Windows Defender era só o quê? Ele não funcionava como, por exemplo, o Firewall não, né? Ele só veio passar a funcionar como um antivírus somente nas versões posteriores. Ele não era anti-spyware ainda. Tá certo? O Windows Defender só veio funcionar como praticamente como se fosse um antivírus, então anti-spyware e antivírus também, né? Fazendo funções de defesa a partir das versões posteriores. Tá certo? Então, na versão do Windows 7, o Windows Defender ele era somente anti-spyware. Beleza? Então, só como ele está querendo aqui colocar, né, somente navegação de forma segura, requisitando página, eu vou falar do HTTPS. Questão 17. Os cookies, né? Cai em prova? Cai. Professor, os cookies são pequenos, anote aí. Pequenos arquivos de texto que ficam armazenados no computador. E esses pequenos arquivos de texto, eles vão guardar o quê? As preferências, né? Preferências de quem? Do usuário. Então, você entra na internet num determinado site, então, tanto você entrar, ele armazena aquelas informações, de forma que quando você entra no site novo, está lá as preferências tudo armazenada. Então, os cookies possuem como principal função armazenar as preferências do usuário sobre um determinado site. Questão perfeita. Beleza? Questão 18. Em rede de computadores, existem basicamente dois modelos de referência divididos em camadas e possui protocolo de comunicação específico. Olha, quando ele falar dos modelos,
né, de distribuição de camadas, nós temos dois. Temos o modelo OSI, que eu acho que não é tanto importante para vocês. É importante vocês saberem só a geral. Que nós temos 7 camadas com ele, né? Só vou citar algumas camadas importantes. As camadas de transporte, né? As camadas de transporte, elas guardam quem? O UDP e o TCP. Na camada OSI também tem a camada de aplicação, né? Que guardam quem? Por exemplo, protocolo HTTP, né? Os protocolos SMTP, que é de e-mail, o IMAP e os outros protocolos, né? Então, bem importante. Na camada de rede, ó, nós vamos ter aqui também, ó, camada de rede. Nós vamos ter um exemplo aí, o IP, né? Que é o IP, que é o endereço lógico. Então, só coloquei alguns exemplos de algumas camadas, não vou falar de todas, mas é importante a gente saber que são 7 camadas. Bom, coloquei aqui umas importantes, ó, camada de transporte, camada de aplicação, camada de rede. O outro modelo, pessoal, é o modelo TCP, né? Modelo TCP/IP. Onde esse modelo ele possui 4 camadas somente. Beleza? 4 camadas. Show de bola? 4 camadas. Então, são os dois modelos básicos que nós temos de referência para dividir as camadas. E cada camada dessa vai ter um protocolo de comunicação específico. Tá certo? Então, gabarito aí letra A. São os dois modelos, modelo OSI e modelo TCP/IP. Questão 19. Os protocolos de comunicação são a base da internet. Dentre os protocolos da camada de transporte do modelo TCP/IP está o protocolo UDP. Já falei dele? Já. Que se caracteriza por... E aí? O que é que vocês marcam aí? Como eu falei para vocês, né? O UDP, ele não dá garantia que o pacote que foi enviado chegará ao seu ponto de destino. Gabarito letra A. Show de bola? Então, é a principal característica do UDP. E o UDP, como eu falei para vocês, é um protocolo de quê? Camada de transporte. Beleza? Camada de transporte. Beleza? O UDP, conexão não orientada. TCP, conexão orientada. Show de bola? Questão 19. A conexão entre computadores e meios físicos de dados é realizada através de um dispositivo de placa de rede. Toda a placa de rede recebe um número único. Opa! Pessoal, então quando a placa de rede é um hardware, né? E nessa placa, ó, vem quem? O MAC, que é justamente o IP físico da placa. IP físico, tá bom? Não vou confundir com quem? Com o IP, que é o IP lógico, né? O IP a parte é lógico. O MAC é o endereço físico. O IP é o endereço lógico, tá bom? Então, se é o número que está cravado na placa de rede, ó, então, gabarito letra C. Bit não é porque o bit, anote aí, é a menor unidade de medida que a gente tem, né? A gente já tem, por exemplo, quando a gente vai trabalhar as unidades de medida, tem quem? O byte, né? Tem quem mais? Kbyte, tem os megabytes, né? O gigabyte. E 1 byte é o que vale a 8 bits, tá certo? Lembrando que o bits, ele é a menor unidade, né, de medida que a gente tem aí, e essas questões costumam cair em prova, beleza? O IPv4 e IPv6 são endereços lógicos que eu já falei para vocês, tá certo? O IPv6 tem os números hexadecimais, e IPv4 só números. IPv4, quantos bits? 32. IPv6 é quanto, hein? 128. Questão 21. Caiu aí na PM do Maranhão, 2018. Ó. Tanto o protocolo HTTP quanto o protocolo HTTPS
podem ser utilizados em intranets e na internet. Pessoal, aqui eu já vou falar do conceito para vocês, o que é uma intranet, o que é a internet, o que é um extranet. Ó, presta atenção no que eu vou falar. A internet, primeira coisa, ela é privada. A intranet. A internet ela é pública. E a extranet é uma extensão da intranet. Vocês vão entender. Ó, intranet geralmente são as empresas, né, que utilizam, corporativas, né? São os órgãos. Aqui só quem tem acesso são as pessoas autorizadas, né? A internet ela é pública, pessoal. Todo mundo tem acesso. Só que a única diferença com é privada e a outra é pública. Por quê? Porque as duas aqui, ó, tanto a intranet quanto a internet, elas utilizam o quê? Anote aí, ó. Elas utilizam as mesmas tecnologias. Mesmas tecnologias, utiliza os mesmos protocolos. Ó, mesma tecnologia, mesmo protocolo. Não muda nada, é o mesmo pacote, ó, da pilha TCP/IP, pessoal. Né? É o mesmo pacote, não muda nada. A questão é que a intranet é privada e a internet é o quê? É pública. Deu para entender? Então tá aí. Quando ele disse que eu posso ter protocolo HTTP ou HTTPS na intranet e na internet, eu posso. A única diferença é que a intranet é privada e a internet é pública. E a extranet? A extranet eu digo que é uma extensão da internet. Entendeu? Ela é uma extensão da intranet. Porque é o seguinte, ó. Vamos supor que tu está em casa. Então, através da internet, tu entra no site e no site vai ter a opção lá, login e senha. Vamos supor que tu vai entrar agora no site aí da empresa onde tu trabalha, só que tu está em casa. Tem condição de tu entrar dentro da intranet da empresa através da internet? Tem. Tu vai entrar no site da empresa normal, onde todo mundo tem acesso. Lá tem a área do servidor. Aí você entra, área do servidor, coloca o login e a senha, pronto. Aí você já está conectado dentro da intranet da empresa. Então a extranet, através da internet, você entra onde? Na intranet. Por isso que eu digo que ela é uma extensão da intranet. Deu para entender? Só que é o seguinte, ó. Aqui, deixa eu só apagar rapidinho aqui, ó. Anote essa parte aqui que eu coloquei para vocês. Dessa parte aqui, ó. Apagar aqui. Fazer um desenhozinho para vocês aí explicar outra situação aqui, ó. Eu estou em casa, quero acessar a intranet. Só que é o seguinte, ó. Através da internet, a internet é essa nuvem que eu desenhei aqui, ó. Internet. Só vou colocar aqui, ó. Internet. Então, através da internet, pessoal, ó, que é essa nuvem aqui, ó, eu vou fazer o quê? Presta atenção no que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer um tunelamento, vou passar por dentro de quem? Da internet, ó. Então, aqui, ó, eu criptografei e vou passar um tunelamento por dentro dessa internet, que é pública, para ter acesso à intranet, que é bem aqui, ó, intranet, dentro da empresa. Lembra que eu falei para vocês, ó, através da internet eu tenho acesso à intranet. Isso se chama o quê? Extranet, isso aí todo mundo já sabe. Mas quando ocorre um tunelamento e ela passa por dentro da rede pública, o nome disso aqui, ó, através da rede VPN. Anote aí, é um VPN. Beleza?
Virtual Private Network, onde ocorre o tunelamento, ocorre a criptografia e obrigatoriamente tem que passar por dentro da internet. Beleza? O nome disso aqui, professor, extranet. Beleza? Extranet. Show de bola? Então tá aí. Extranet. Então, quando ele diz que tanto o protocolo HTTP quanto o HTTPS podem ser utilizados, pode. Questão correta. Então vamos lá. Beleza? Então uma limpezazinha aqui, pessoal. E aí, como é que tá aí, pessoal do chat? Show de bola? Então vamos lá. Responder a 22. Vamos lá. Vou conectar aqui rapidinho. Então, vamos lá. E aí, tudo show? Qual é a resposta, pessoal? Qual o gabarito dessa? O que vocês colocam aí? Ixi, deu uma sumida aqui, mas a gente volta rapidinho. Vamos lá. E aí? Questão 22. É correto conceituar a intranet como uma rede de informações internas de uma organização. Até aí, beleza. Como eu falei para vocês. A intranet, pessoal, ela é uma rede o quê? Rede privada. Certo? É uma rede privada. Só que ela utiliza o quê? Ela vai utilizar as mesmas o quê? Tecnologias que quem? Que a internet. Né? Que a internet. Só que ela é privada, né? Só quem tem acesso são as pessoas que trabalham aqui, por exemplo, na empresa, que tem a intranet. Então, realmente, até aí está correto. É correto conceituar a intranet como uma rede de informações internas de uma organização, que tem como objetivo compartilhar dados e informações, olha aí, para os seus colaboradores, usuários devidamente autorizados a acessar a rede. Questão perfeita. É isso aí. Esse é o conceito de intranet, como eu falei para vocês, isso aí costuma cair em prova. Questão 23. Vamos lá para a nossa overdose de questões. Assinale a alternativa correta em relação aos conceitos de internet e intranet, que cai demais em prova. Beleza? Internet e intranet são sinônimos. Já está errado, né? Internet e intranet não são sinônimos. Beleza? Não são sinônimos. Um é privado e a outra é pública. Um usuário não pode acessar recursos de uma intranet, de uma instituição, se não estiver fisicamente presente nela. Errado. Eu posso acessar a intranet através de quem? Da extranet, que é uma extensão de quem? Da intranet. Que é uma extensão da intranet. Entendeu? Então aí já está errado. Intranet é o nome dado à maior rede de computadores do mundo. Ave Maria. É a internet, né, pessoal? É a internet. Intranet é uma rede privada interna a uma instituição. Gabarito, letra D. Internet é uma rede privada. Não. Internet é uma rede pública. Beleza, pessoal? Então, chama a galera para assistir essa aula de informática aqui. Vocês não podem estar perdendo isso aí, tá certo? Isso aqui é uma aula ouro, tá certo? Que pode, com certeza, aí cair na tua prova. Questão 24. A diferença entre internet e a intranet é que a intranet possui acesso restrito a partir de uma rede privada, enquanto na internet o acesso é realizado a partir de qualquer rede. Uma forma de acessar uma intranet, olha aí, uma intranet, a partir de um computador da internet. Olha o que eu falei para vocês. Ó. Eu estou em casa,
e vou entrar dentro da intranet, que está bem aqui, ó, que está lá na empresa. Só que eu estou em casa. Como é que eu faço? Eu entro na internet, ó, vou passar por dentro da rede pública. Aqui é a internet, ó. Obrigatoriamente eu vou passar por dentro da rede pública. O que é que vai acontecer? Ó, vai ocorrer um tunelamento, onde vai ocorrer uma criptografia, ó. Aqui vai ocorrer o quê? Uma criptografia, né? Onde aquela informação ela vai passar rapidamente por dentro da internet, sem que seja interceptada, porque está criptografada, e você acessa a intranet da empresa, tá certo? Mas como é que a gente dá o nome disso aqui, ó? Através da internet eu acesso a intranet. O nome disso aqui é extranet. Show de bola? Só que o nome desse tunelamento aqui, ó, a gente chama de quê? VPN. Beleza? Então gabarito aí, letra C. Questão 25. São exemplos de redes sociais na internet. Pessoal, olha que interessante. Redes sociais. Isso aqui está na prova? Tá. Maiores concursos tá. Exceto, ele quer que não é. Pessoal, o Skype ele não é uma rede social. O Skype é na verdade, é um software, né? Software de envio, né? De mensagens, né? Instantâneas, né? Instantâneas. O que é isso, professor? Instantânea? Ao vivo, ao mesmo tempo. Então, o que é rede social? Facebook, Orkut, Twitter, tá certo? Skype não é rede social, é um software de envio de mensagem instantâneo, né? Show de bola? Então, tem que ter uma espécie de comunicação o quê? Síncrona, né? Síncrona. Por quê? Porque você tem que estar sincronizado. Para a mensagem chegar, para receber a mensagem tem que estar sincronizado. Se for uma comunicação assíncrona, né? É aquela comunicação que você envia a mensagem, ela fica guardada lá e qualquer outro momento que a pessoa entrar, a pessoa vê. Por exemplo, o e-mail. O e-mail é uma espécie de comunicação assíncrona. Eu não preciso estar sincronizado com a pessoa. No Skype eu preciso. Show de bola, então. Skype não é considerado rede social. 26. Apesar de muito utilizadas pelos usuários da internet atualmente, as redes sociais não são adequadas para o uso dos órgãos governamentais. Que é isso, pessoal? Que é isso? As redes sociais, elas são amplamente utilizadas tanto em órgãos governamentais quanto privados, tá certo? Então, quando ele bota aqui não é adequada, deixou a questão o quê? Errada, beleza? Ela é adequada sim. Questão 27. Questão da OCP, ó. Acerca dos conceitos e tecnologias relacionadas à internet, a representação gráfica de um internauta em um ambiente virtual. Vocês sabiam dessa? Que quando a gente está trabalhando com rede social, essa representação gráfica aqui, ó, do internauta, que aparece a fotozinha do lado, o nome disso aqui, sabe como é que é? Avatar. Beleza? É o avatar. Show de bola. Então, questão engraçada aí. Questão gabarito letra A. Beleza? Então, a representação gráfica, né, do ambiente virtual, na rede social, a gente chama de avatar. Beleza? Para efeito de prova. Questão 28. Atualmente, existe uma tecnologia que permite ao usuário armazenar arquivos na internet. Opa! Pessoal, aqui eu vou dar uma pausa e falar para vocês da nuvem eletrônica. O que é isso, professor? Por exemplo, cara, em vez de tu armazenar as informações, os dados
no próprio PC, o que é que tu vai fazer? Existe um servidor que ele vai armazenar todas aquelas informações. Então, em vez de tu armazenar no computador, tu armazena no servidor. A gente chama disso aqui de nuvem eletrônica. Então, evita tu armazenar aqueles dados no computador, né, e armazenar espaço. De forma que qualquer dispositivo que você acesse, pode ser um tablet, pode ser um celular, onde você tem um login e a senha, basta ter internet, ó. Basta você ter internet que você acessa. Aí você, login e senha, você entra na sua nuvem. Existe o OneDrive, né? O OneDrive. Existe quem mais, professor? O Google Drive, né? Google Drive, né? Dropbox. Tudo isso aí é o que, professor? São nuvens eletrônicas, né? Outras palavras também que são muito utilizadas na nuvem eletrônica. Ó. Cloud Computer, né? Cloud Computer. Beleza? Então tá aí. É uma nuvem de armazenamento que você coloca em um servidor, ele fica armazenando aquelas informações e qualquer dispositivo, basta estar sincronizado, você consegue acessar aquelas informações. Pessoal, desde aquele ataque das Torres Gêmeas, criou-se a nuvem eletrônica, porque em vez de você deixar as Torres Gêmeas, diziam que as informações da Torre A estavam na Torre B. Como foram derrubadas as duas torres, perdeu-se as informações. Então é melhor armazenar, né, na nuvem eletrônica, em vez de deixar armazenada aonde? No próprio computador. Entendeu? Tem várias vantagens. Importante a gente lembrar também, ó, que existem as plataformas, né? Por exemplo, aqui nós temos a infraestrutura, né, que é a IaaS, são as camadas, a PaaS, né, que é a plataforma, e a maior, que é a SaaS, que na verdade fica o software e os programas, tá certo? Fica o software e os programas. Show de bola? Então tá aí. Temos SaaS, PaaS e a infraestrutura, beleza? Isso aí mostra como é que é feito a nuvem eletrônica. Pessoal, nessa nuvem aqui, ó, eu sabia que tem um Word Online, o Excel Online, né? Tem o Excel Online, Word Online, tem isso aí tudo, entendeu? Tem o pacote Office 365, beleza? Então tá aí, show de bola. Então vamos ver o que a questão quer, né? O acesso a esse serviço é controlado por o nome de usuário e senha. Existem empresas que oferecem esse serviço gratuitamente. Vamos lá. Assinar a alternativa correta para o nome dessa nova tecnologia. Se ele está falando que armazena na internet, então ele está falando de quê? Armazenamento em nuvem. Show de bola? Então tá aí, pessoal. Show de bola. Questão 29. Questão 29. O Google Drive, lembra que eu falei? O Google Drive, pessoal, ó. O Google Drive, ele é um software de armazenamento em nuvem, né? Armazenamento em nuvem. Um serviço de armazenamento de dados em nuvem e não pode ser utilizado a partir de tablets. Que é isso, pessoal? Se está na nuvem, ó, se eu joguei na nuvem, qualquer dispositivo, eu entro na internet e tenho acesso àquela informação que eu joguei na nuvem. Entendeu? Então, quando eu digo que não pode ser utilizado através de tablet, deixa a questão o quê?
errada. Questão 30. Assinale a alternativa que exibe um aplicativo específico para computação em nuvens. Vamos lá. VirtualBox, não. WAMP, VLC, VNC, não, pessoal. Dropbox. Só lembrar, quem são os aplicativos de nuvem? O OneDrive. Tem quem mais? O Google Drive. Tem a Dropbox, por exemplo. Cai muito em prova isso aqui. Né? Então, são softwares de armazenamento em quê? Em nuvem. Show de bola? Questão 31. Para encaminhar a cópia de uma mensagem eletrônica para um segundo destinatário, de forma a que o destinatário original da mensagem saiba da cópia enviada. Então, olha aí. O endereço eletrônico do segundo destinatário deve ser inserido no campo. Pessoal, essas questões aqui, ó, a gente tem que ficar atento quando falar as questões de e-mail. Quando a gente vai enviar um e-mail para uma pessoa, a gente tem que colocar esses campos aqui, ó, para... Tem o campo CC e tem o campo CCO. Deixa eu dar uma breve explicação para vocês. Vamos supor que eu quero enviar e-mail para o A. Quero enviar uma cópia para B e para C. Essa cópia aqui, ó, o A sabe que eu enviei para o B e sabe que eu enviei para o C também. E da mesma forma, o C sabe que eu enviei, né, para o A e o B também sabe. Agora, se eu quiser enviar uma cópia sem, na verdade, sem que o D saiba, na verdade, o D saiba não, sem que o C, nem o B e nem o A saiba que eu enviei uma cópia. Eu mando para quem? No campo CCO. Então, pessoal, aqui no CCO, eu vou enviar o quê? Uma cópia oculta. Tá certo? Então, quando eu coloco o e-mail aqui nesse campo aqui, ó, então o A não sabe que foi enviado para o B, o B não sabe que foi enviado para o D, o C não sabe que foi enviado para o D, mas o D sabe que foi enviado para todos eles aqui. Entendeu? Então, é assim que funciona. Então, olha aqui, ó. Para encaminhar uma cópia de uma mensagem eletrônica para o segundo destinatário, de forma que o destinatário original, que é esse cara aqui, saiba. Se ele sabe que foi enviado, a questão está dizendo que ele sabe que foi enviado, então ele botou no campo CC ou no campo CCO? Com certeza é no campo o quê? CC, porque ele sabe que foi enviada a mensagem. Se ele, na verdade, quisesse que ele não soubesse para quem fosse enviado, ele teria que colocar no campo o quê? No campo CCO. Mas a questão foi bem clara. Ele disse, ó, quer que saiba da cópia, então é no campo CC. Olha essa outra questão. Joana quer enviar um e-mail para um numeroso grupo de pessoas, mas não quer que seus destinatários saibam, não quer que os destinatários saibam para quem esse e-mail foi enviado. Uma opção rápida e prática para Joana nesse caso é, ora, se ele quer que os destinatários não saibam para quem esse e-mail está sendo enviado, então é melhor colocar no campo para, no CC ou no CCO. Coloca aí no chat. Pessoal, ele não quer que seja enviado para os destinatários, então ele vai colocar no campo o quê? CCO. Beleza? Então, o campo CCO é a cópia oculta. Então, aí, ó, coloca os destinatários no CCO. Beleza? Gabarito letra A. 33. Questãozinha aí, ó. Levando em consideração o conceito sobre a internet e e-mail, analise os itens abaixo. Item 1. Campo de e-mail utilizado para enviar uma cópia do e-mail sem que os outros destinatários saibam. Isso aqui é quem? O CCO. Porque se fosse para enviar com o pessoal sabendo, eu colocaria no CC, né? Programa o recurso utilizado para abrir e-mails em um navegador. Quem é, pessoal, esse programa? Com certeza nós temos quem? Nós temos o webmail
e nós temos o cliente de e-mail. Qual a diferença dos dois? Esse daqui é gratuito, esse aqui é pago. Esse aqui basta ter internet. Aí você cria uma conta e já era. O cliente de e-mail ele é pago, ele tem mais recursos, tá certo? Então os dois são softwares de e-mail, tá bom? Então é o seguinte, programa ou recurso utilizado. Então aqui você já elimina ó, a A, a C e a D, sobrou a B e a E. Como na B e na E tem o webmail, então aqui ó, o webmail é o programa de e-mail. Protocolo utilizado para enviar e-mails. E aí, professor? Para enviar, nós temos o SMTP. Sua mensagem está partindo. Então, tá aí. Gabarito letra B de bola. Questão 34. Uma assinatura digital. Pessoal, para que serve a assinatura digital? Ó, a assinatura digital, pessoal, ela serve para garantir a autenticidade do documento. Então, quando você envia um documento pela internet, para saber se aquele documento é autêntico, você utiliza aí da assinatura, né, digital. Beleza? Agora tem um bizu. Quem são os princípios da assinatura digital? Quem assina, assina, ó. Aí você passa um X aqui, ó. I de integridade, N de não repúdio, e o A de quê? De autenticidade. I de integridade, N de não repúdio e A de autenticidade. Beleza? São os três princípios aí da assinatura digital. Tá certo? Então, grave isso aí. Beleza? Então, uma assinatura digital é um recurso de segurança cujo objetivo é garantir a autenticidade do documento. Show de bola? Então, tá aí, pessoal. Questão 35. Aqui vai falar dos princípios do DICAM. Que princípios são esses, pessoal? São os princípios da segurança da informação. Então, os princípios da segurança da informação, ó, o D é de disponibilidade. O I, pessoal, é de integridade. O C é de quê? Confidencialidade. A de quê? Autenticidade. E N de não repúdio. Certo? Não repúdio. Olha que interessante. Esses são os 5 princípios da segurança da informação. D de disponibilidade, I de integridade, C de confidencialidade, A de autenticidade e N de não repúdio. Vamos ver aqui. Então, para a segurança da informação, tem que obedecer esses 5 princípios, tá certo? Então, coloca aí. Somente as pessoas autorizadas terão acesso às informações. Pessoal, esse princípio que diz que somente as pessoas autorizadas têm acesso à informação é o princípio da confidencialidade. Tá certo? Confidencialidade. As informações serão confiáveis e exatas. Pessoal, as informações, elas têm que, se eu mandei para uma pessoa, elas têm que chegar lá de maneira o quê? Íntegra, confiáveis, exata, exatamente como eu mandei, respeitando o princípio da integridade. Garante acesso às informações, ou seja, as informações têm que sempre estar o quê? Disponíveis. Então, respeitando os princípios da disponibilidade. Beleza? Disponibilidade. Então, tá aí. Garante que em um processo de comunicação os remetentes não se passem por terceiros, ou seja, aqui garantindo o princípio da autenticidade. Beleza? Autenticidade. Garante que as informações foram produzidas respeitando a legislação vigente. Então, aqui garantindo o princípio da legalidade, né? Beleza? Legalidade. Então, gabarito aí, letra
C de casa, tá bom? Questão 36. Questão 36 já vai falar dos malwares, tá certo, pessoal? Olha aí. É uma forma de fraude eletrônica caracterizada por tentativas de roubo de identidade. Opa! Ocorre de várias maneiras, principalmente por e-mail, mensagem instantânea. Pessoal, existe um golpe na internet, né? Esse golpe ele é derivado das técnicas de engenharia social. Que golpe é esse? Essas técnicas de engenharia social, pessoal, aquelas técnicas que elas conseguem pegar dados seus, entendeu? Ela vai te induzir a você cair no erro. Por exemplo, às vezes chega uma mensagenzinha no teu computador, tá acessando, aí diz assim, ó, você precisa atualizar seus dados cadastrais. Se você não atualizar, sua conta será cancelada. Aí o cara vai lá, coloca o login e a senha, e na hora que ele coloca para entrar, na verdade, é um site falso. Onde, na verdade, pessoal, o cara te induziu, né? E você caiu no erro. Uma fraude eletrônica. Né? Pessoal, como é o nome desse golpe que a gente chama de fraude eletrônica? O nome dessa técnica de engenharia social é chamado de ataque de phishing. Tá certo? Ó, phishing em inglês seria o quê? Pescando, né? Então, essa técnica de fraudar para pegar seus dados na internet, né? Geralmente vem um aviso oficial, um aviso tão bonito, parece até a empresa, né? Aí, quando você coloca os seus dados, na verdade, né, você, na verdade, teve seus dados roubados, sua senha roubada, e o cara vai utilizar aí sua senha, tá certo? Então, o nome desse golpe aí em sites eletrônicos, né, a gente chama de ataque de phishing, beleza? Então, questão 36, gabarito, letra B de bola. Pessoal, olha que interessante. Questão 37. O usuário de computador observou que, ao conectar um pendrive no computador, os arquivos do pendrive foram transformados em atalhos. Olha que questão massa. Não conseguindo acessar os arquivos originalmente armazenados. Então, o cara foi lá, conectou o pendrive no computador, né? Conectou e viu que estavam os arquivos em forma de atalhos. Pessoal, isso aqui é característica de vírus, tá certo? Característica de vírus, tá certo? Quando tem esses atalhos aqui, tá bom? Então, um sintoma característico de um malware chamado vírus. Professor, o que é que seria o spyware? O spyware, ele tem três tipos. Nós temos os keyloggers, nós temos os screenloggers e os adwares. Todas essas técnicas aqui, pessoal, elas são utilizadas para quê? Para roubar. Na verdade, roubar não. Ela é uma forma de pegar também os teus dados, né? Por exemplo, só que o spyware, ele é conhecido como programa espião, onde ele vai pegar as informações do teu computador e enviar para computadores de terceiros. E ele vai ficar te controlando, te espionando, beleza? Pessoal, olha que interessante. Ó. Os keyloggers, ele vai te espionar através do teclado. Então, quando falar teclado, pegar as informações através do teclado é o keylogger. Se ele pegar as informações tirando print screen da tela, é o screenlogger. Tá certo? Então, através dos screenloggers, ele envia informação através dos screenloggers. Os adwares, também chamado de pop-ups. Esses caras são aquelas pequenas janelinhas de avisos chata pra caramba que fica aparecendo no teu computador e tu fica fechando. Isso ali são os pop-ups, tá certo? Então, esses pop-ups, pessoal, eles podem trazer o quê? Códigos maliciosos, beleza? Então, podem trazer códigos maliciosos.
Então, aqui, ó, o adware é um pop-up, né? Pop-up. O vírus, pessoal, tu não pode confundir vírus com worm, tá certo? Ó, o vírus, ele é diferente do worm. O vírus, ele precisa de um hospedeiro e precisa ser o quê? Precisa ser executado. Então, ele pode até estar dentro do computador numa pasta, mas ele só vai se espalhar se ele for executado. No worm, não. Aqui, ele se auto-replica, né? Auto-réplica, né? Auto-replica. Pessoal, o worm, ele vem pela rede e não precisa de execução. Ele se replica automaticamente. Ele não precisa de execução. Beleza? Não precisa de execução. Então, a gente não pode confundir a diferença de worm para vírus. Beleza? Então, tá aí. O vírus precisa de um hospedeiro e precisa ser executado. O worm não precisa ser executado. Ele se replica. Ele vem pela rede, ele vai passando de computador para computador, tá certo? Então, a principal diferença do vírus e do worm. Então, tá aí. O Keyloggers é uma espécie de spyware, tá certo? Onde ele vai pegar todas as informações através de quem? Do teclado. Tudo que tu digita, a informação vai lá para o computador do terceiro. Então, esses vírus que deixam atalhos, pessoal, é uma característica, um sintoma de vírus, beleza? Então, pessoal, valeu, até a próxima, fiquem ligados nos bizus, terminamos aí nossa bateria de questões e vamos para a luta, força, foco e fé.